Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje é sobre força magnética, sobre condutores e entre condutores. Só que agora eu quero fazer algumas aplicações, ou seja, resolver alguns exercícios, dar alguns exemplos a mais para facilitar para vocês. Tudo bem? Então, acompanhem aí. Bom, a gente vai começar fazendo uma revisão desse conteúdo, que é a força magnética sobre um condutor retilíneo. Então, a gente vai pensar assim, a gente tem dois ímãs. Esses dois ímãs, ao redor deles, nós temos campos magnéticos gerados por eles. E o que a gente sabe? Que as linhas de campo vão sair do polo norte e vão chegar aqui no polo sul. É isso? Então, quer dizer, tem um campo magnético aqui devido à ação desses dois ímãs. E nessa região eu percebo que tenho linhas de campo que apontam aqui para este lado aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um condutor agora retilíneo, um fio, vou passar um fio entre esses dois ímãs. Tá? E o que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que eu tenho, então, um condutor e eu vou fazer com que uma corrente elétrica percorra ele. Então, eu vou ter cargas elétricas em movimento. Essas cargas elétricas em movimento, eu posso dizer que, assim como está mostrando a situação, um exemplo aqui, essas cargas estão nesse sentido. Então, eu estou dizendo que tem uma corrente elétrica naquele sentido. Bom, quando eu vejo o campo magnético e a corrente, percebo que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, aqui eu vou usar a regra do tapa, a regra da mão direita, que a gente já viu. Então, eu tenho um condutor indo para uma corrente elétrica, em um sentido, eu tenho um campo magnético que é perpendicular a ele, e eu vou perceber que vai existir uma força, a regra do tapa, não é isso? Então, a gente vai pensar que a corrente elétrica é uma corrente positiva, tá? E a gente vai perceber que existe uma força sobre essa partícula, puxando o fio, então, nesse caso, para cima. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que fica a fórmula disso, né? Nós sabemos que a força magnética é dada por carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Bom, a gente vai dar uma trabalhada nessa equação e a gente vai resgatar alguns conceitos antigos. Por exemplo, o conceito de velocidade, que vocês já sabem, que é ΔS sobre ΔT. Bom, o que é ΔS? ΔS é o deslocamento. Então, eu estou falando que essa partícula está se deslocando, tudo isso, que é o comprimento do fio. Então, eu posso dizer que L dividido por tempo, isso vai ser a velocidade dessa partícula. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar e vou substituir aqui, não é? L dividido por tempo. E é isso que eu vou fazer. Quando eu faço isso, eu percebo aqui que eu chego a uma situação onde eu tenho a carga sendo dividida pelo tempo. Bom, e o que é carga elétrica dividida pelo tempo? Carga elétrica dividida pelo tempo nada mais é do que a corrente elétrica. Então, eu vou substituir isso pela corrente elétrica. E quando eu faço isso, eu chego numa equação, que é B vezes I vezes L vezes seno de θ. Professor, quando que eu uso essa equação e quando eu uso essa? Essa você vai usar quando você tiver uma partícula só se movimentando numa região onde tem campo magnético. Essa vai ser onde tem uma corrente elétrica num condutor. Então, aqui é quando eu tenho condutores, quando eu tenho fios, e aqui quando eu tenho só as partículas. Então, essa é a equação que vocês vão usar quando tiver um condutor, onde B é a intensidade do campo, o I a corrente e o L é o comprimento deste fio, tá? O tamanho dele. Bom, vamos dar sequência. E aí a gente vai ver agora uma situação na qual eu quero trabalhar com vocês dois exemplos, só para ficar mais claro, né, para onde que aponta essa força. Então, no caso aqui, nós temos um fio que ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica e nessa região onde está esse fio tem um campo magnético que está entrando no plano. Isso está entrando no plano. Então, corrente elétrica para cima, campo magnético entrando no plano, a força vai ser para a esquerda. Professor, mas por quê?
Porque eu considero que a corrente elétrica ela é dotada, ela é formada por partículas positivas. É a corrente convencional. Tá? Então, vai ser assim. Então, essa situação aqui do lado, a força vai ser para a esquerda. Agora, quando eu pego e analiso algo bem parecido, só que agora, para esse exemplo, eu tenho um campo magnético que não está entrando no plano, ele está saindo do plano. Tá? Então, a gente vai pensar do mesmo jeito. Corrente elétrica para cima, campo entrando? Não, o campo está saindo do plano da lousa. Como a gente encara a corrente positiva, a gente vai sofrer uma força para a direita. Tudo bem? Bom, então, para você testar mesmo, saber se você entendeu isso ou não, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você olhar depois com calma isso aqui. São 9 situações onde eu tenho uma partícula e tenho fios aqui, né? Então, para você saber se você chegaria a essa resposta ou não, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui essa situação, em vermelho está sempre, né, a direção da partícula ou da corrente elétrica, tá? Em azul, campo magnético, e em verde a força. Então, olha só, se essa partícula estiver descendo e o campo estiver entrando, se ela fosse positiva, ela iria para cá. Mas como ela é negativa, né, a gente vai para o outro lado, empurra com as costas da mão, como a gente já tinha conversado. Bom, então faça o teste, depois dá um pause aí no vídeo e veja se você consegue identificar, né, conferir todas essas situações. Além dessas, eu coloquei mais 9 situações. Então, você tem 18 situações aí, né, 18 exemplos para ir testando e ir verificando se você entendeu ou não esse conceito, tá bom? Bom, vamos fazer um exercício sobre isso, tá? Esse exercício é um exercício da Unicamp, tá? Eu não vou ler agora ele com vocês, para a gente poupar um pouco de tempo. Você dá um pause aí e depois leia, tá? Esse exercício com calma, mas eu vou dar um panorama geral e vou resolver ele com vocês, tá? Bom, aqui a gente está falando que tem um fio condutor, tá? Então, um condutor rígido, é isso, e ele está preso a um dinamômetro, né? Professor, mas o que é um dinamômetro, tá? O que é um dinamômetro? Um dinamômetro é uma mola, tudo bem? É uma mola, tá? Só que o que ele tem tão especial assim? É uma mola que marca quanto que você está fazendo de força sobre ela, tá? Então, isso é um dinamômetro, é um marcador de força que funciona através de uma mola, tá? Então, quem está impedindo que esse condutor caia é nada mais nada menos do que essa mola. E esse condutor tem alguns contatos aqui, 2 contatos A e B, que ligam ele, né, esses contatos ligam ele a um circuito elétrico, que está alimentado por uma bateria e tem uma chave de abre e fecha aqui. Então abre o circuito, fecha o circuito, no caso ele está aberto, e tem mais o que? Tem mais isso aqui, ó, que é interessante da gente observar. Existe um campo magnético atuando naquela região, só nessa região aqui, ó, tem um campo magnético que está entrando no plano. Tudo bem? Então ele está entrando no plano. Bom, então o que a gente tem aqui? Né? Inicialmente a chave está aberta, então não está circulando corrente elétrica. Se não está circulando corrente elétrica aqui, né, a gente não tem força magnética, porque para ter força magnética eu preciso da corrente elétrica passando aqui. E como eu não tenho, né, vamos ver o que ele está pedindo no item A. Tá? No item A, ele pede para a gente calcular qual vai ser a força que esse dinamômetro está registrando. E para isso, eu vou ler essa parte que é muito importante. Ele fala que esse fio ele está em equilíbrio, tudo bem? Então, esse fio está em equilíbrio. O que significa dizer que ele está em equilíbrio? Dizer que esse fio está em equilíbrio significa, tá? Então, significa que a força resultante, só um minutinho, vamos lá, que a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Ou seja, as forças que atuam sobre esse objeto, elas de alguma forma elas se cancelam. Mas quais são essas forças? Bom, basicamente eu tenho o peso desse objeto e eu sei a massa, né? Porque ele me falou qual é a massa desse condutor, tá? E se essa mola está segurando, existe uma força que a mola faz, que é o que nós chamamos de força elástica. Tem uma força elástica puxando, impedindo que esse objeto caia. Bom, se a força resultante é zero, significa que a força elástica ela é igual ao peso. Ela tem que ter o mesmo valor do peso, então, para poder, né, compensar e, no final das contas, termos força resultante igual a zero.
Bom, o que eu vou fazer aqui agora, né? Então eu vou olhar aqui e vou falar o seguinte. Bom, o que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade, é o produto, tá? Como eu sei a massa, que é 200 gramas, e aqui eu deixo em quilogramas, no sistema internacional, e a gravidade é 10, eu vou chegar à conclusão que essa força elástica é de 2 newtons. Então, significa que esse dinamômetro vai deixar registrado lá 2 newtons, ele vai ficar marcando lá 2 newtons. Tá? Então, era isso que ele queria que a gente fizesse no item A resolvido. Tudo bem? Bom, vamos lá. O item B, ele pede para que a gente determine a direção e a intensidade da corrente elétrica que está circulando aqui nesse condutor, sabendo que o dinamômetro passou a indicar leitura zero. O que significa dizer que o dinamômetro está marcando leitura zero? Significa força elástica igual a zero. Ele não está puxando nada. Ele não está sendo, né, solicitado. Ah, então quer dizer que a força elástica passou a ser zero. Professor, mas se a força elástica fosse zero, esse cara não cairia aqui? Tá. Então, se ele não está caindo, significa que alguém, né, ó, não tem mais força elástica, então a gente tem aqui não tem força elástica, né? Então a gente vai ter aqui uma situação, né, que deixa eu só voltar aqui. Não temos aqui força elástica, não é isso? Então, a gente, deixa eu só deixar aqui bonitinho, é isso? Aqui, só um minutinho, só um minutinho. Então, desculpem as falhas técnicas. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu só deixar aqui. Então, a gente sabia que a força resultante, né, era zero, é isso. Então, aqui a gente tem que a força resultante ela é igual a zero, não é isso? A gente falou que a força elástica é igual ao peso e que o peso é igual à massa vezes a gravidade, e a gente tinha chegado aqui ao valor de 2 newtons. Ok. Tá? E para fazer o item B, a gente vai falar o seguinte, olha, se eu tenho força-peso e agora eu não tenho mais força elástica, a força elástica não existe mais, né? Ela não está existindo mais, isso significa que alguém tem que fazer essa força. E quem que está fazendo essa força? Bom, então quando eu fechei a chave, né, após fechar a chave, então quando eu fecho a chave aqui, vai começar a circular a corrente elétrica. E se essa corrente elétrica, tá? Se essa corrente elétrica passar aqui nesse condutor, ela vai desenvolver uma força. Então, quando a corrente elétrica passa por uma região onde tem campo magnético, ela sofre força. Vamos supor, então, que se eu tenho a força-peso aqui, eu sabia que ele tinha, né, esse elástico, essa mola, estava sustentando 2 newtons, essa força magnética, ela tem que ser nesse sentido. Professor, por que tem que ser nesse sentido? Bom, porque se o dinamômetro não está registrando nada, isso significa que alguém tem que estar fazendo essa força por ele, né? Para segurar o peso desse objeto aqui. Bom, então eu vou poder dizer que a força magnética, né, como é um fio, eu vou usar essa equação aqui, né? B vezes I vezes L, e vou falar o seguinte, olha, eu sei que a força magnética tem que ser 2 nesse caso, não é isso? O campo magnético, ele me fala que é de 1 Tesla. A corrente elétrica é o que nós queremos saber, e o comprimento do fio é 0,2 metros, 20 centímetros, que ele também diz. Eu chego à conclusão que a corrente é 2 dividido por 0,2, o que vai dar 10 amperes. Tá, vai ter uma corrente de 10 amperes, mas eu não sei exatamente para onde essa corrente. E aí eu vou fazer aqui um raciocínio com vocês. Se a corrente elétrica fosse nesse sentido, tá, o que aconteceria? Corrente elétrica para cá, campo magnético entrando, a força seria para baixo. Isso puxaria mais o dinamômetro, não é? Bom, então só resta uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A corrente elétrica, na verdade, então, a gente vai perceber que essa corrente elétrica, ela tem que ser para o outro lado, não é isso? Por que ela tem que ser para o outro lado? Ela tem que ser para o outro lado para que, né,
quando eu faça aqui, quando eu aplique a regra do tapa, a força seja para cima. Então, a corrente elétrica vindo para cá, campo magnético entrando no plano, então a força vai suspender esse condutor, não é? E vai sustentar o peso dele, e aí eu não preciso do dinamômetro, por isso que ele marcou leitura zero, ele indicou leitura zero, tudo bem? Bom, agora, então já sei que a corrente elétrica deve ter sido da esquerda para a direita e que o valor da corrente elétrica é de 10 amperes. Para a gente terminar esse exercício, né, então já fizemos o item A e o item B, falta o item C. E o que diz o item C? O item C diz, calcule a tensão da bateria. Olha, se é uma bateria, ela tem uma DDP, uma voltagem. E, segundo a lei de Ohm, né, a segunda lei de Ohm diz assim, ó, que a voltagem, a DDP, é diretamente proporcional ao produto da resistência pela corrente. Como a gente já sabe que a resistência total é 6, porque ele está dizendo para mim, e a corrente eu acabei de descobrir que é 10, eu vou descobrir então que essa bateria tem 60 volts. Tudo bem? E aí a gente concluiu o exercício. Fizemos o exercício A, B e C aí. Tudo bem? Bom, com isso a gente encerra essa parte de força magnética sobre condutores. É isso? Tá? Então, a gente... Bem, agora a gente vai falar sobre fios condutores retilíneos e paralelos, que um age sobre o outro. A força que existe entre eles agora. Bom, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui e vai analisar a seguinte situação. Vamos imaginar, então, primeiramente, tá? Vamos imaginar, primeiramente, essa situação aqui do lado, que vocês estão vendo, e eu vou chamar esses fios de fio 1 e fio 2, tudo bem? E esses fios 1 e 2, a gente vai falar o seguinte, eu vou imaginar que tem uma corrente elétrica que está percorrendo o fio 1, tá? E essa corrente gera ao redor de si um campo magnético, que eu estou chamando de B1. É o campo magnético que o fio 1 está gerando. Lembrando, né, corrente elétrica subindo, deste lado do fio está entrando o campo e do outro lado está saindo o campo. É isso? O campo magnético ao redor do fio. Então, a gente já viu isso nas aulas anteriores. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou imaginar, e se tivéssemos uma corrente elétrica no fio 2, só que essa corrente elétrica no sentido oposto à do fio 1. O que a gente vai perceber que está acontecendo aqui? Ó? Corrente elétrica descendo, isso, deste lado do fio vai estar entrando e do outro lado vai estar saindo. Então, foi assim que eu representei. Tá. E o que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer uma coisa interessante. Quando a gente olha, né, ao redor do fio 2, né, a gente tem uma criação de um campo magnético, como a gente já tinha visto. Né? E o que eu percebo é que o raio dessa circunferência é exatamente a distância entre os fios. Então, essa é uma informação importante, guarda ela aí, daqui a pouco a gente vai usar ela. Tá? Então, lembra que o raio dessa circunferência é nada mais nada menos que a distância entre os dois fios que eu estou chamando de D. Bom, então o que vai acontecer aqui? Vamos lá, corrente azulzinha está subindo, passou num lugar onde tem um campo vermelhinho entrando. Então, corrente subindo, campo entrando, a força, regra do tapa, vai ser empurrada para lá. Corrente vermelhinha lá no fio 2, descendo, campo magnético entrando, isso, azulzinho, o que vai acontecer? A força vai ser para fora. Então, eu percebo que a força que vai atuar nessa situação é uma força de repulsão entre eles. Os fios vão se empurrar né? Um empurrar o outro, né? Então, vamos dizer assim, que existe uma força de repulsão entre eles. E é isso que vai acontecer. É importante notar que essas forças elas têm o mesmo valor. Então, essa força e essa força têm o mesmo valor, sempre, independente dos valores da corrente. Tá bom? Vamos olhar a segunda situação. Então, aqui a gente vai olhar agora a situação, uma situação parecida, só que ao invés de a gente pensar que a corrente elétrica tem sentidos, elas têm os sentidos opostos,
aqui eu vou pensar que elas têm o mesmo sentido. Então, a mesma coisa. Fio 1 gera um campo magnético ao redor de si, fio 2 gera um campo magnético ao redor de si, e o que vai acontecer? Quando essa corrente azulzinha aqui, ó, passar nessa região onde tem um campo magnético para fora, então pensa, corrente para cima, o campo não está apontado para dentro do plano, está apontado para fora, então vai sofrer uma força para a direita. Assim como o outro fio, no outro fio, a corrente elétrica está subindo, corrente vermelhinha, e o campo magnético azulzinho entrando. Então, o que vai acontecer? Vai ser empurrado para dentro. Então, nessa situação, as duas forças vão ser para dentro. Então, aqui eu tenho uma situação de atração entre os fios. Lembrando que força de atração, essa força é idêntica em valor a essa força, elas têm o mesmo valor, só tem sentidos opostos. Tá? Então, isso é o que acontece quando você coloca um fio perto do outro. Se esses fios estiverem passando por ele correntes elétricas, inevitavelmente ou eles vão se atrair ou eles vão se repelir. Tudo bem? Então, a gente já tem essas duas situações, é importante se lembrar. Essa é uma questão que geralmente é uma questão que os vestibulares cobram de maneira conceitual, para você saber se vai haver afastamento ou atração, né? Aproximação ou afastamento entre eles, atração ou repulsão. Então, esse caso aqui, correntes de sentidos opostos, eu tenho repulsão. Esse caso aqui, correntes de sentidos iguais, né, mesmos sentidos, atração. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer agora uma análise da fórmula, uma fórmula para calcularmos a força. Essa fórmula, adianto para vocês que não é uma fórmula que a gente tenha que saber de cor, tenha que saber de cabeça, ela é pouco pedida até, mas eu vou trabalhar com vocês só para vocês terem noção de onde ela sai, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência, a gente vai pegar essa situação que a gente viu, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o seguinte, vamos lá, vamos começar, né, por essa análise. Bom, vou querer saber o valor dessa força, então eu vou pensar assim, olha, quem está gerando o campo magnético que está atuando nessa região? É o fio 2, então eu vou calcular o campo magnético. Bom, lembrando que ele fica aqui, né, fica ao redor do fio, e vai ter um campo aqui nessa região, então tem um vetor campo magnético que está atravessando ele aqui. Tá, então vai ser importante para mim calcular o B2. Né? Como é um fio, μ0 vezes I, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vocês já conhecem, μ0 vezes a corrente, dividido por 2πr, onde o R, né, aqui a gente sabe que esse raio dessa circunferência é justamente a distância entre os fios. Então eu vou trocar, eu vou substituir por μ0 I2 dividido por 2π vezes D. Tá, beleza. Agora, eu quero analisar a força que está agindo sobre o fio 1, tudo bem? Então eu quero saber a força que está agindo aqui sobre o fio 1. Tá? Então eu vou colocar assim, ó, a força magnética que age sobre o fio 1, eu lembro da fórmula, que é o campo que está atuando. E quem é o campo que está atuando lá? É o campo B2, né? Vezes a corrente desse fio, que é a corrente 1, vezes N, que é o comprimento do fio, vezes seno de 90 graus, porque o campo magnético e a corrente elétrica são perpendiculares entre si. Quando eu pego agora e substituo esse B2 aqui nessa fórmula, e substituo seno de 90 por 1, eu vou chegar nessa equação, não é? Agora, quando eu faço a substituição de B2, eu percebo então que eu vou ter isso aqui. Se eu organizar isso de forma melhor, ela vai ficar uma fórmula gigantona, e essa fórmula, né, calcula a força magnética que existe entre o fio 1 e o fio 2. Né? Então, tanto faz se eu fizer, né, nessa situação ou nessa, eu vou descobrir qual é o valor da força. Aí, para saber se eles atraem ou repelem, a gente tem que lembrar dessa situação aqui. Tudo bem? Bom, então, o que eu percebo? Que essas forças são sempre iguais e que elas têm, existe a possibilidade de a gente calcular o valor dessa força de atração ou de repulsão entre esses fios. Tudo bem? Então, para ficar mais claro, a gente vai fazer um exercício agora para ver como é que a gente pediria isso, né? Como é que o exercício poderia te pedir, e a gente finaliza. Bom, esse exercício ele está dizendo assim, ó, basicamente, tá? Existem dois fios, esses fios estão sendo percorridos por correntes de mesmo sentido, tá? Tanto faz se eu estou colocando nesse sentido ou no sentido oposto, o que importa é que os dois sejam do mesmo sentido, tá? E quando eu vejo, né, esse caso aqui,
a força que vai existir entre eles, né? Vamos lembrar lá, ó, quando eu tenho correntes de mesmo sentido, existe uma força de atração entre eles. Então, eu vou poder pensar o seguinte, ó, esse fio vai ser puxado por esse, assim como esse vai ser puxado para cá. O que eu chego à conclusão, então, né, e o que ele me pede é para que eu complete as lacunas aqui, inclusive está faltando uma lacuna aqui, né, uns pontinhos aqui, né, ele vai pedir assim, ó, a força que o fio A exerce sobre o fio B é o que? Repulsiva? Não, é atrativa. Então, eu já vou excluir essa possibilidade e vou excluir essa possibilidade também. Tá? E ele também fala, e sua intensidade é o quê? Ela é 2 vezes maior ou menor? Não é o fato da corrente ser o dobro que a força de um sobre o outro vai ser diferente, porque a gente sabe que a força que um exerce sobre o outro é idêntica. Então, ela tem que ter força igual à da intensidade da força exercida pelo fio B sobre o fio A. Então, a resposta correta, nesse caso, seria a alternativa E, tudo bem? E é isso. Então, a gente agora tem condições de fazer exercícios com, acho que com mais qualidade, né, com mais tranquilidade. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios 3 e 4 do módulo 102, tá? E anotem as dúvidas, tentem fazer, vejam os exercícios resolvidos. Se tiver alguma dúvida, anota para poder tirar no plantão com a gente, tudo bem? E é isso aí, bons estudos e até a próxima.